morning, good afternoon, good evening, good night to fifth graders. How is it going? Is it perfect? How was your weekend? Was fantastic? Awesome, perfect. Let's start another week with some other English classes. So here we go. Today it's May 11th, 2020. And we are going to do page number 32. We have to finish model number 3, talking about how to compare people, things, comparative, superlative, adjectives. So we are almost in the end of the module number 3. So please grab your book and open it on page number 33. And here we go. But first of all, we have here Fabrício Answer. Fabrício, tudo bem com você? Ótimo! Trouxe hoje, como eu tinha dito, vou trazendo ao longo da semana, mais alguma resposta sobre o questionário de frequência lá da semana passada. E o questionário, a pergunta era: What is the bad thing about leaving the country? And in Fabrício's opinion, he prefers living the city. And in his opinion, the bad thing about leaving the country is it's more boring, more difficult to go shopping, and more difficult to find friends. Perfect, Fabrizio. Excellent, your answer. I agree with you. Excellent. So here we go. Bem, vai organizando o seu material, vai abrindo na 32, deixa tudo certinho. Antes de nós começarmos a usar o livro, eu trouxe aqui hoje aquela atividade de inglês que vocês fizeram. Estão lembrados? Na última aula, na sexta-feira, pedi que vocês fizessem essa atividade de inglês. Lembrando que essa atividade tanto era para o 51 quanto para o quinto 52, o quinto da manhã e o quinto da tarde. E você tinha algumas perguntinhas para serem respondidas. Então, primeiramente, eu quero dar os parabéns a todos vocês e dizer que vocês foram muito bem nesse questionário. O objetivo dessas questões era ver se você estava aí compreendendo as aulas, como que você estava caminhando nesse conteúdo que a gente tem visto nas últimas semanas. E você está aí muito bem. Parabéns! Eu vou fazer a correção com você dessas questõezinhas. Vamos ver. Você certamente se lembra o que você colocou e eu vou comentando as respostas, tudo bem? Olha só, na primeira questão, ele dizia assim: My mother is blá 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 than your mother. Ou seja, nessa questão, a gente está trabalhando com o comparativo. Lembra, o comparativo é quando eu comparo uma pessoa com outra pessoa. Então, sempre quando você vai comparar um com um outro um, sempre você deve utilizar o comparativo. E o que é usar o comparativo? ER para os adjetivos curtos e MOR para os adjetivos longos. Então, toda vez que você vai comparar alguém, um com um, ER e MOR. Olha só, eu quero falar que a minha mãe é mais jovem do que a sua mãe. Então, eu tenho my mother is, o adjetivo é young. Young é um adjetivo longo ou um adjetivo curto? Pensa aí. Responde em voz alta para eu ouvir. Ah, excellent. It's a short adjective. Então, olha só. Se eu estou trabalhando com o comparativo, então, se é comparativo, é ER ou MOR. E eu tenho um adjetivo curto, logo, eu só vou poder responder a questão letra A alternativa, letra B. Então, aqui, a minha resposta era letra B de bola. Muito bem. Sensacional. Então, marcamos letra B, porque está dando essa ideia, então, de comparar um com o outro. E quando eu coloco um ER no adjetivo, esse ER no adjetivo quer falar mais do que. Young, jovem. Younger, mais jovem. Um com o outro. Number 2. Uma pessoa que é falante em inglês é chamada de... Eu estava olhando alguns questionários de frequência e daí o teacher perguntou lá: Who's the most talkative person in your classroom?
Quem é o mais falante da sua sala? Sabe aí quantas respostas tiveram com o Teacher Igor? Teacher Igor, colocaram lá, que é o mais falante de todos. Olha aí esse pessoal, hein? Ai, 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 Teacher Igor fala demais. Então, número 2, se uma pessoa ela é falante, is this person hardworking, talkative, or friendly? If she talks so much, it's a talkative person. So, number 2, the right answer is letter B, talkative. Uma pessoa que é falante, se ela é falante, ela é talkative, ok? Talk, só talk, falar, né? Talkative, falante. E hardworking, você se lembra qual é o sentido? Ah, hardworking é a ideia daquela pessoa que é esforçada, que trabalha bastante, faz as lições. Hardworking, igual vocês aí na casa de vocês, vocês estão muito hardworking. Hardworking students, sensacional. Vocês estão fazendo um excelente trabalho, estão estudando direitinho, estão participando, enviando os questionários de frequência, reescrevendo com dúvidas, mandaram os trabalhos de inglês. Então, sensacional. E na letra C, a gente tem o adjetivo friendly. Friendly é quando eu quero falar amigável, uma pessoa que é amiga, uma pessoa que é gentil com as outras. Ela é friendly. Bom, number 3. Tina is a tall girl. She's very tall. She's the girl of my classroom. Vamos entender aqui. A número 3, eu não estou comparando a Tina com uma outra menina. Eu estou falando que a Tina, ela é a mais alta de todas. Toda vez que eu tenho essa ideia de o mais, a mais, sempre você vai colocar um EST no adjetivo, ou você vai usar um the most, para o adjetivo longo. Olha só, o adjetivo aqui é tall. Se ela é a mais alta, então ela tem que ser the tallest, porque ela é a mais de todas. Então, toda vez que você quiser dar essa ideia de o mais, a mais, você vai colocar um EST no adjetivo curto. Essa é a razão pela qual na letra C ficou the tallest, ok? Number 4, a dog is than a mouse. Olha só, I'm comparing a dog to a mouse. So I'm comparing one thing with another thing. Então, comparando o cachorro com o camundongo. Se eu comparo um com o outro, ER ou more. Portanto, eu quero falar que o cachorro ele é mais inteligente. Se ele é mais inteligente, ele é more intelligent. Por que não pode ser intelligenter? Não pode ser intelligenter, porque é um adjetivo longo e nunca você vai colocar um ER no adjetivo longo. So far, so good. Perfect. Number 5. I love my friend Chris. I love. Amo a minha amiga Chris. She is my, ela é minha melhor amiga. Lembra do adjetivo good? Se eu tenho o comparativo de good, better, melhor do que. Mas se eu tenho o superlativo falando o melhor, a melhor, ela é the best. Então, number 5, she is my best friend. My best friend forever. My best friend. And the last one, você tinha que entender o contexto para poder colocar essa resposta. Peter is 11 years old and Mick is 13 years old. Assim podemos afirmar que Mick is younger than Peter. Look, if Mick is 13 and Peter is 11, so Mick isn't younger. No possibility. Letter A, completely wrong. Let's check letter B. Mick's older than Peter. Mick is 13. Peter is 11. I'm comparing one boy with another boy. So perfect. This is the right answer. So Mick is older than Peter. Então, Mick, ele é mais velho. Se eu comparo um com o outro, coloquei o ER no adjetivo. Olha lá. Mick is older than Peter. Ok? Mas quero aí dar os parabéns para você, que de maneira geral, todos foram aí muito bem. Sensacional, gente bonita. Vamos voltar para o nosso livro? Agora sim. Página number 32. Please open it. 32 is our page today. So here we are on page number 32. A general review of Module 3. Esse primeiro exercício nós não faremos agora.
nós faremos depois. Então, número 1, por enquanto, nós não faremos, tá? Mas a gente volta nele. Fique tranquilo que em breve, muito em breve, a gente voltará nesse exercício número 1. A gente vai dar uma olhadinha no exercício number 2. Exercise number 2 says the following. I can ask questions using comparative adjectives. Então, são ask question, fazer perguntas. Só que as palavras estão todas embaralhadas. E agora, você será o teacher. Você precisa consertar todas essas frases de maneira que ela fique na ordem correta, mas tem que fazer perguntas. Então, esse exercício é um exercício para a gente fazer a forma interrogativa dessas questões. Lembre-se, se é pergunta e eu tenho is ou are, sempre na pergunta eu preciso começar com is e eu preciso começar com are. Sempre. Se é pergunta, começo com is e começo com o are. Eu vou te dar 2 minutinhos para você fazer esse exercício 1, 2, 3 e 4, tentando organizar as palavras para que forme uma pergunta. Lembrando que você tem que começar a frase com is ou com are. 2 minutos a partir de agora, valendo o tempo. Não precisa pausar o vídeo. Vou colocar aqui um cronômetro e eu volto em 2 minutos. 3, 2, 1, valendo. Vai fazendo o seu exercício aí. Olá, olá! I'm back! E aí, deu tempo para fazer? Se não deu, pausa o vídeo, faça e depois você volta aqui e dá o play, tudo bem? Bom, então, primeira frase, ele dizia assim: chair is comfortable, you're more. Então, eu disse para você, se é uma pergunta, a gente tem que começar essa frase com o verbo to be, ou seja, a gente vai começar com o is, porque eu quero perguntar se ela é. Então, você deve ter escrito da seguinte maneira: Is your chair more comfortable? So this is the right answer for number 1. Is your more comfortable? Ou seja, a sua cadeira, ela é mais confortável? Is your chair more comfortable? Beleza? Number 2. Bigger than my backpack, your backpack is. Essa número 2, nós temos duas maneiras de reescrever essa frase na ordem. Que eu posso comparar aí a minha mochila com a sua mochila, ou a sua mochila com a minha mochila. Uma possível resposta, então, ou as duas possíveis respostas são: Is your backpack bigger than my backpack? Ou seja, a sua mochila é maior do que a minha? Is your backpack bigger? Ou eu poderia falar: Is my backpack bigger than your backpack?
Então, a possibility here, também eu poderia colocar a minha mochila em relação à sua mochila. Então, tanto fazia. Número 2, nessa ordem, is your backpack bigger than my backpack? Ou is my backpack bigger than your backpack? That is the same, ok? Muda um pouco o significado, mas estaria correta da mesma maneira, tudo bem? O que você precisa lembrar é que, se a frase é interrogativa, ela sempre tem de começar com o verbo to be. Lembra dos verbos to be? Is, are, am. Muito bom. Número 3, a gente tem you, then, taller, me, are. Se é interrogativa, começamos com o verbo to be. E aí, como será que a gente pode falar aí? Montar essa pergunta? Olha só. Are you taller than me? Você é mais alto do que eu? Are you taller than me? This is the right order for number 3. Are you taller than me? Ok? Você é mais alto do que eu? Se eu estou comparando um com o outro, pego o adjetivo, coloco um ER e eu tenho aqui mais do que. Então, eu tenho mais alto do que. Número 4. Me younger than you are. Lembrando, se é questão, comece com o verbo to be. Verbo to be é o are. Então, número 4 vai ser Are you younger than me? Você é mais jovem do que eu? Olha o adjetivo young, que apareceu no exercício anterior. Então, se é pergunta, sempre comece com o verbo to be. Se eu quiser perguntar se é ou se está. Tudo bem? Então, essa é a ideia aqui na número 4. Tá bom? Então, se deu tempo de corrigir, ótimo. Se não, pausa o vídeo, dá uma corrigidinha nesses exercícios e depois você dá o play para a gente seguir a nossa aula. Agora, nesse exercício 3, a gente vai pensar juntos, tudo bem? Olha só, ele diz o seguinte: Josh is talking about the boy in red. Então, veja assim, ó, esse aqui, the boy in green is Josh. This is Josh, and we have a boy in red. E o Josh, ele está falando desse amiguinho aqui que está de vermelho. E a gente tem que formar frases, completando com me, you, him, her, us e them. Aí você fala, nossa, teacher, o que significam essas palavrinhas aí que eu já não me lembro mais? Olha só, a gente estudou isso ano passado, já faz um tempo. Então a gente vai recordar algumas coisinhas. Toda vez que eu quero fazer uma comparação e eu quero falar do que alguém, então, por exemplo, do que ele, a gente vai usar o him, do que ele. Do que ela, a gente vai usar o her. Do que nós, a gente vai usar o us. Do que eles, a gente vai usar o them. Do que eu, a gente vai usar o me. Do que você, a gente vai usar o you. Então, toda vez que a gente quiser falar eu, ele, ela, nós, eles, depois da palavrinha then, sempre a gente vai usar essas palavrinhas, esses pronomes. Então, olha só, na número 1 fala He's taller than us. Ou seja, o de vermelho, ele é mais alto do que nós. Esse us, us, significa nós. Agora, olha no número 2. He is taller. Ó, ele está comparando esse com esse outro aqui. Ou seja, ele está falando para a gente, esse menininho de verde, que o de vermelho é mais alto do que ele. Então, esse é mais alto do que esse. Se esse é mais alto do que ele, e aqui a gente tem um menino, esse ele, depois do then, a gente vai usar a palavrinha him. Então, him significa ele, quando a gente vai fazer uma comparação, colocar depois do then. Então, olha só. He's taller than him. Ele é mais alto do que o ele. Eu não posso colocar o he aqui. Depois do then, nunca pode ser o he, não pode ser o she. Então, a gente vai usar him. É um tipo de pronome que a gente chama de pronome objeto. Então, he's taller than him. Agora, olha só. Olha o menininho de verde. Ele está falando que o menininho de vermelho é mais alto do que ela. Se ele é mais do que ela, esse ela, a palavrinha ela, depois do then, a gente vai usar her. Então, ficou he's taller than her. Oops.
He's taller than her. Ele é mais alto do que ela, tudo bem? Então, sempre depois do than, que eu quiser falar ele, eu vou usar a palavra him. Depois do than, se eu quiser falar ela, eu vou usar a palavra her. Olha aqui na number 4. He's taller than, e ele está apontando para ele. Ele é mais alto do que eu. Então, esse eu depois do than vai ser me. Igual da chamada, quando a gente faz na sala. Lembra? Quando eu falo lá, por exemplo, falo o nome. Você vai falar eu. Você não usa o pronome I, você usa me. É a mesma coisa. Então, depois do than, para falar eu, me. A número 5. He is taller than, olha só, number 5. Eu estou falando que ele é mais alto, olha só. Ele, em relação a essas duas meninas aqui, ele é mais alto do que eles. Eles, depois da palavrinha than, vai ser them. Então, he is taller than them. Ele é mais alto do que eles. E a número 6, ele está apontando até para uma outra pessoa, falando assim, que ele é mais alto do que você. Se ele é mais alto do que você, então ficou he is taller than you, ok? He is taller than you. This is a number 6. Então, olha só, depois do than, se eu quiser falar eu uso me. Se depois do than eu quiser falar você, a gente continua usando you, que não mudou nada. Depois do than eu quero falar ele, eu uso him. Se depois do than eu quero falar ela, eu uso her. Se depois do than, ó, eu, me. Depois do than, eles, them. E olha só, depois do than, você, a gente continua usando you, tá bom? É bem tranquilo, bem fácil. É só você precisa aí entender quando é ele, depois do than, qual palavrinha a gente usa para cada circunstância, tá bom? Muito bem, sensacional. E para a gente terminar a nossa aula, como hoje nós falamos de verbo to be, lembra? Is, are, am. Eu estou deixando um link aqui na sala virtual mesmo, de um joguinho para você praticar, aliás, relembrar um pouco do verbo to be. Quando será que eu uso is, are, am, isn't, aren't, am not, na negativa? Então, esse joguinho vai fazer você relembrar as formas do verbo to be, além de você treinar um pouquinho no listening, porque a cada frase que você vai acertando, ela vai pronunciando a frase. Como que você tem que jogar? Você vai clicar, na verdade não é um jogo, é um exercício para você completar, é um exercício online, interativo. Você tem, clica no link que está aqui na sala virtual, o nome é jogo, clica lá no link. E daí vai abrir essa tela, igualzinha está aqui a do teacher. Aí você vai clicar no Start, vai começar a musiquinha. Olha lá. Aí, depois que você clicou no Start, o que você precisa fazer? Olha só. Você vai ler o que está aqui, você vai escolher qual é a forma do verbo to be correto para completar essas frases aqui. Ele começa só com o pronome I, you, he. Depois ele vai dando frases. A primeira parte do jogo, todo na afirmativa, is, are, am. E a segunda parte, você vai ver que ele começa a pedir as negativas. Então, às vezes, ele vem com um X, indicando que é negativo. Às vezes, você terá de ler a frase e perceber se é afirmativo ou se é negativo. Então, por exemplo, I é a forma correta, I na afirmativa. A parte tudo na afirmativa. Então vai ser I am. Aí eu clico aqui, am, ó, seguro com o mouse e arrasto. Olha lá. Então eu clico na palavra, no verbo, e arrasto, clico no botão direito, né? E arrasto. Se você estiver fazendo I am. só pegar e arrastar. Olha lá, acertei. Ela posicionou a palavra. Se eu errar, por exemplo, colocar is. Ó, ele faz um barulhinho que eu errei, que ele não aceita a resposta correta. Então, se é you, You are. you are. E assim você vai até aparecer todas as frases corretinhas no final do jogo, tá bem? Espero aí que você faça uma ótima revisão de verbo to be na afirmativa e na negativa para você relembrar, tá bom? E, além do jogo, eu estou deixando também o link daquele famoso
questionário referente à frequência, para validar a sua frequência, a sua presença na aula de hoje. Então, não deixe de respondê-lo também, tudo bem? Bem, essa foi a nossa aula quinto ano. Se você tiver qualquer dúvida, lembre que você pode sempre escrever para mim, englishteam.campestre@gmail.com. Olha o teacher dançarino. Muito bem, um abraço para vocês e até amanhã. Tchau, tchau, gente bonita. Bye, bye.